seja bem-vindo ao nosso canal. E, gente, estamos no terceiro vídeo de hoje. Terceiro vídeo longo que eu falo, né? E quero desejar que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu quero vir com os comentários do segundo domingo da Quaresma, da série Quaresma. Mas antes, eu quero apresentar para vocês a próxima playlist que vai surgir. Estamos falando da vida de São Bento, mais especificamente a regra de São Bento. Nós não vamos contar a história de São Bento, não por aqui. Pretendemos falar algumas coisas sobre a história de São Bento, usando o livro, nos shorts. E aí vai estar dentro da série Regra de São Bento, ou Vida de São Bento, no canal. Nós vamos fazendo essa playlist, já que já encerramos o Sermão da Montanha de Santo Agostinho. E aí, nós vamos estar fazendo isso. Para cada vídeo que nós fizermos, nós vamos fazer uns shorts voltados à vida de São Bento. Então aguardem, esse livro é maravilhoso. Ele é principalmente voltado para monges, mas é muito interessante coisas que a gente precisa saber, né, da vida de São Bento. Tá bom? Então vamos pegar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos oferecer uma Ave Maria para que nós possamos falar aqui sobre o segundo domingo do Quaresma, que tem como temáticas. Aliás, se vocês verem os nossos shorts, tem 3 shorts, um para cada leitura. Primeira leitura, que foi sobre Gênesis 22, sobre o Isaac, sobre o sacrifício que Abraão iria oferecer, o próprio filho. A segunda leitura, que fala sobre nenhuma condenação, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nos ensina sobre as acusações que vão proferir sobre nós. E a terceira, que é do Evangelho, que fala sobre a transfiguração de Jesus. Então, as relações que tem sobre tudo isso que a gente coloca. Bom, eu quero falar que isso que eu vou falar para vocês é retirado da Bíblia do Dia a Dia, da editora Paulinas. E nós vamos estar comentando aqui. Agora, eu sei que tem muita gente fazendo vídeo sobre a campanha da fraternidade, mas realmente me preocupa a forma que ela está sendo feita. E eu estava vendo a missa, eu estava assistindo a missa de São José Operário, não pude filmar dessa vez, mas estava vendo muitas canções voltadas à campanha da fraternidade, como está bem puxado. E eu vejo que existe uma necessidade muito grande de se fazer a obra dentro das nossas casas, porque são doutrinas estranhas que estão entrando no nosso lar. E por isso, quero começar com o Ave Maria, para repreender todas essas coisas ruins que possam entrar na nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o comentário que faz nesse estudo, esse estudo bem aqui, relativo ao dia 25, que diz assim: do deserto à tentação subimos hoje com Jesus à montanha da transfiguração. Conosco sobem Pedro, Tiago e João, 3 grandes referências entre os apóstolos. Estavam eles lá sozinhos quando Jesus mudou de figura, se transfigurou. Sua roupa ficou muito branca e brilhante. Aparece então Elias e Moisés, que passam a conversar com Jesus. Pedro, Tiago e João estão vendo tudo. Sem saber o que dizer, Pedro se propõe a fazer 3 tendas, uma para Jesus e as outras 2 para Elias e Moisés, respectivamente. De repente, a sombra de uma nuvem os cobre e eles ouvem uma voz: este é meu filho amado, escutai-o.
Moisés e Elias desaparecem e eles ficam sozinhos com Jesus. Desceram da montanha e Jesus lhes ordenou que não contasse nada a ninguém, até que ele tivesse ressuscitado dos mortos. Eles não entenderam o que significava ressuscitar dos mortos. Mais tarde, escrevendo aos Romanos, Paulo dirá que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Eles não entenderam nem podiam imaginar que a ressurreição aconteceria depois de uma morte dolorosa. Precisavam, pois, ver agora o Cristo transfigurado antes de vê-lo depois crucificado. De fato, diz o apóstolo Paulo, São Paulo, Deus não poupou seu próprio Filho e o entregou por nós, e com ele deu-nos tudo. Quem será, então, contra nós? Se ele intercede por nós, Deus está a nosso favor. Então, a gente fica com essa mentalidade, porque no mundo de hoje, qualquer pessoa que se coloca em oposição a gente, a um sonho nosso, a um objetivo nosso, a uma carreira nossa, nós ficamos preocupados, porque essas pessoas podem acabar com a nossa vida. Um casamento desfeito, um ministério que não deu certo, um plano de ganhar dinheiro, um plano de uma profissão que não deu certo. E nós ficamos tristes. E é para você que passa por uma situação dessa, que entra em estado de ansiedade, depressão, que entra numa situação dessa, é que Jesus fala: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós e Cristo justifica você, quem será contra vós? O que essa pessoa poderia parecer maior que Deus? Por que nos preocupamos se Deus está a nosso favor? Deus não poupou o próprio filho, assim como Abraão não poupou Isaac, seu filho, o único bem-amado. Deus quis provar Abraão. Mandou que pegasse Isaac, fosse com ele à terra de Moriá e oferecesse um holocausto. Quando Abraão ia sacrificar Isaac, um anjo o impediu e disse: agora sei que temes a Deus, porque não me recusaste teu único filho. E nós, quando algo da nossa vida é retirado, a nossa boca ela se apressa a querer falar algo contra Deus. Como é que eu sei disso? Eu fiz demais isso. E foi mal para mim. Foi um mal que eu atraía para a minha vida. Em lugar de Isaac, Abraão sacrificou um carneiro e depois o anjo lhe disse: aliás, o carneiro foi uma providência divina. O anjo lhe disse: eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Por sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. As promessas de Paulo foram asseguradas a Abraão e sua descendência. Não aos seus muitos descendentes, mas a um só, a tua descendência. Quem é esta descendência? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então ele fala de todos da tua descendência. Não, ele fala a tua descendência, se referindo claramente a Jesus Cristo. Jesus Cristo queria ser chamado de filho de Abraão, filho de Davi. A Jesus Cristo, por esse descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, todas as nações da terra são abençoadas e todos podem se tornar filhos de Abraão por meio de Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Naquele momento, eles não compreenderam. Mais tarde, compreenderão o alcance da ressurreição do Senhor. E eu quero que você entenda isso. Que Deus coloque isso no seu coração durante a Quaresma, para que você possa celebrar a maior Páscoa da sua vida. E assim caminhamos para a Páscoa, preparando-nos nessa Quaresma para renovar a graça do batismo na vigília pascal. Momento em que nós precisamos estar limpos, brancos, que nem Jesus estava. Mas como é que Jesus poderia fazer isso
sendo Deus. Mas eu poderia fazer isso? Vou apresentar algo para você. Vamos pegar aqui Isaías. Observe essa leitura aqui. Observe essa leitura aqui, que está fora do script. Eu sei, mas eu quero que você observe isso aqui. A leitura é contra a hipocrisia. Ouvi a palavra de Yahvé, chefes de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Diz Yahvé. Estou farto de holocausto de carneiros e da gordura de bezerros cevados. Do sangue de touros, de cordeiros, de bodes, não tenho prazer. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisassem meus atos? Basta de trazer-me ofertas vãs. Elas são para mim incenso abominável. Lua nova, sábado e assembleia. Não posso suportar falsidade e solenidade. Vossas luas novas e vossas festas, minha alma as detesta. Elas são para mim um fardo. Estou cansado de carregá-la. Quando estendeis as vossas mãos, desvio de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não vos ouvirei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai da minha vista as vossas más ações. Cessai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva, então sim poderemos discutir, diz Yahvé. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes obedecer, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Eis que a boca de Yahvé falou. E, gente, muita gente usa esse versículo de comer o melhor da terra como uma promessa vã e vazia. Numa geração onde as pessoas só querem ter direitos e não podem ter deveres. Então, há um ataque do profeta Isaías à hipocrisia, que é necessário utilizar nesse momento de quaresma o rompimento com as más obras e com a hipocrisia. Utilizar-se da confissão para libertar-se desses pecados, usando os 10 mandamentos, que é o que é feito no momento onde nós fazemos o ato de contrição, que a gente usa um exame de consciência, é usado os 10 mandamentos. Na época que eu era protestante, eu via isso como a visão do tabernáculo, descrita por David Yong Cho, pastor David Yong Cho. E quando eu vim para a Igreja Católica e vi a visão colocada do sacramento da confissão, que é feita, é muito parecido com o tabernáculo descrito por David Yong Cho. Mas é necessário que a gente passe por esse processo para que a nossa alma seja limpa, para que ela seja transfigurada. E isso é muito importante. E aí, eu quero trazer aqui para vocês, que aí, como a gente está falando sobre o sacramento da confissão, vamos trazer o catecismo. O catecismo, ele vai falar sobre a confissão. Só um instantinho. Nós temos aqui o exame de consciência. Não, vamos pegar aqui justamente nisso, né? Confissão. Penitência e reconciliação. Só um instantinho. Penitência e reconciliação, a gente vai encontrar o que a gente está precisando entender nesse processo
É o parágrafo 1210 do Catecismo da Igreja Católica, que fala da seguinte forma. Ele vem antes do sacramento do batismo, aliás. Nós vamos ver o seguinte. Os sacramentos da nova lei estão instituídos por Cristo e são 7. Batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Os sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão vida à fé do cristão, origem, crescimento, cura e missão. Nisso existe certa semelhança entre as etapas da vida natural as da vida espiritual. Então, para você tem que seguir os 7 sacramentos, e um deles é o da penitência, que se refere tanto à confissão quanto o ato de se arrepender, utilizado pela penitência em si. E, claro, você vai ter as indulgências necessárias para cada situação dessa. Então, nós somos chamados, nesse momento, a nos preparar para se tornarmos transfigurados em Cristo. Cristo se transfigurou para que você tenha a capacidade de se transfigurar. Por meio do quê? Da análise em Moisés, através dos 10 mandamentos, e através de Elias, que é representado por João Batista no batismo, o batismo que anula o pecado original, mas ainda existem 2 pecados que precisam ser combatidos, que são os pecados veniais e os pecados mortais. E nós precisamos entender isso durante a Quaresma. Experimentamos com Jesus a fragilidade humana no deserto e vimos a transfiguração do nosso corpo quando ele mesmo se transfigurou no monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus vos abençoe e nos aguardamos no próximo vídeo.